Como é que se dá conta que o pessoal está ali? Prefere assim? Não sei, que ver assim. Eu tô escura assim. Só que parece que assim a pessoa não deixou. Se não ficar do jeito que estava, não vai ficar bem, né? Assim, por exemplo, temos o comentário do Misael. Aqui tá, Misael está assistindo. Então, Mas assim tá coisa. Tá a pedir para girar a câmera por quê? tá, Misael vem assim, você não está a gerir, não sei o que lá. Só que para ler também, o que facilita é aquela posição. é na vertical. Só mesmo Misael. Lá o chipate. São 6 pessoas. Se calhar é melhor virar mesmo. Por causa de ler as pessoas. Aham. E é assim. Assim vais ler, vai. Acho que está. Está mal. Né? Está muito mal? Podia ficar na vertical. Posso pôr na boca? Posso pôr na boca? E todos estão aqui vendo. Assim. Mas eu não posso pôr aí. Pode, eu saber aqui. Vamos a esperar. Queremos desejar boas-vindas a todos que nos estão a assistir. Muito obrigado e boas-vindas ao Laurindo Chipate, ao herdeiro del reino, a Brás Cassova. Sejam todos bem-vindos a este live que tem como propósito abordarmos um assunto muito especial para o contexto da nossa juventude hoje. Obrigado, herdeiro, por mostrar que a câmara está bem. Ok, muito obrigado, Marilena. A posição está boa. Hoje nós vamos falar acerca de como começar um relacionamento. Então vamos falar de N coisas relacionadas ao modo como começar o relacionamento e como atender aquilo que é a demanda da realidade no contexto da juventude. Deem-me um sinal se estão a ouvir muito bem e se estão atentos àquilo que é nosso debate ou então nossa conversa no dia de hoje. Quero o sinal de alguém que pode estar a nos ouvir bem para que possamos dar continuidade. Muito bem, eu sou o pastor Isaías Chicola, ao meu lado está minha esposa. Você já se lembra que ela é da parte que me parte. Lembram-se dessa, né? Quem já esteve onde eu estive presente, lembra-se desse slogan, a parte da parte que me parte. Os que ainda não têm a parte que lhes parte, eu estou a orar por vocês e então algum dia tudo isso se tornará uma grande realidade. Então hoje temos muito por contar. Quem é a parte da parte que me parte? Ela é a Paula Chicola, não é? Felizmente nós somos um casal cristão em primeira instância e do outro lado temos uma coisa em comum. Ela é pedagoga, eu também sou pedagogo, assim fomos muito conhecidos nessa realidade do contexto educacional. Então, minha esposa está voltada ao ministério com crianças e adolescentes na igreja local. Mas nesse tempo que nós estamos cá em Luanda, na verdade continuamos com o mesmo foco de trabalho com crianças e adolescentes e eu então lidando com a juventude e também passe o termo alguns cotas, né, que são da nossa realidade em termos de trabalho. Gostamos muito do vosso convite para falarmos acerca
de como começar um relacionamento. Devemos lembrar que todo mundo, no geral, deseja, quando nós chegamos na fase juvenil, temos um grande desejo de encontrarmos alguém com quem nós podemos partilhar a vida. E esse assunto, na verdade, se torna bastante importante para o desejo de cada um de nós na nossa vida social, então na nossa vida relacional. Agora, vamos falar um pouquinho do que concretamente é o namoro, que nós não queremos perder muito tempo ali. Sabemos, na verdade, que o namoro é uma fase em que uma pessoa e outra vai conhecendo aquela pessoa que pode ser o seu parceiro na sua vida, até que um dia o Senhor lhes venha buscar, assim em diante. Então, uma fase de procurar conhecer um ao outro. Mas estou aqui a pensar, em vez de me continuar a falar, seria muito bom se é que a minha esposa desse alguma palavra de saudação para vocês. Boa noite, jovens. É com muita alegria que aceitei o convite ou a vossa inclusão, não é? Eu sei que já tem estado com o pastor Chicola e agora também comigo, com a tia Paula, sou vulgarmente conhecida assim. Para mim é um desafio, mas sobretudo agradeço porque na verdade queremos jovens que cada vez mais venham temendo a Deus. E é muito bom quando o departamento tem essa preocupação de levar os jovens a dar passos certos ou a caminharem como deve ser. E assim eu estou feliz por isso. Espero que aquilo que vamos falar aqui, na verdade, seja para ajudar mesmo, por mais que para muitos casos seja para lembrar, mas nunca é demais. Diz-se que o saber não ocupa lugar e acredito que nós aprendemos até morrer, então vai ser muito bom falar para vocês. Amém? Ok, eu quero levantar aqui algumas perguntas que precisam ser respondidas de maneiras a que possamos realmente ter passos concretos. Por exemplo, na questão do namoro, a pergunta que muito se levanta é: quando devo começar o meu namoro? Isso é vulgar pelo facto de que hoje nós vemos que as pessoas estão despreparadas em muita realidade de sua própria vida, mas na prática ele quer namorar, não sabem por que concretamente quer namorar, mas na verdade querem começar a namorar. Vou citar aqui 3 fatores principais que podem ajudar alguém a compreender que precisa começar o seu namoro. Em primeira instância, quero falar da idade. É muito importante, na vertente fisiológica, saber se a pessoa tem idade com maturidade aceitável para começar a namorar. Por exemplo, a idade oficial no contexto angolano em que a pessoa é autônoma são 18 anos. 18 anos, a fisiologia humana já permite mostrar que o corpo da pessoa está crescido para poder começar a ter novos desafios. Do outro lado, para além da questão da idade, tenho mais outro fator que é a maturidade. Há pessoas que não têm maturidade para poder namorar. Muitas vezes as pessoas querem namorar porque, na verdade, olharam para um colega que está a namorar, um amigo que está a namorar, então ele pensa automaticamente que também precisa namorar. Não é realmente a questão de ver o outro a namorar e você também precisa. Independentemente de se o outro ou a outra está a namorar, você precisa fazer o teu jogo de vida. Precisa ter determinação. O que você quer mesmo na vida? Quais são
os teus objetivos primários e como realmente isso deve afetar a necessidade de que você precisa verdadeiramente começar o seu namoro. Então, a idade, para mim, estou a querer dizer maior idade, a partir dos 18 anos para adiante, você precisa começar a pensar, não no sentido de que se tens 18 anos a tua preocupação começa, não. A preocupação, até não diria assim, a necessidade de começar a namorar deve ser em função daquilo que é o plano de sua própria vida. Tenta imaginar que ainda nem está a fazer o ensino médio, está aí com os seus 16 anos, 14 anos e já pensa que quer namorar. Os toques que o nosso corpo dá não nos dizem necessariamente que eu preciso começar a namorar. E o terceiro aspecto aqui é a questão da sustentabilidade. Muitas vezes falei isso para jovens acerca de sustentabilidade e alguns deles acham, não importa, nós vamos começar a vida juntos. Sim, vocês vão começar a vida juntos, mas você precisa ter já algum passo que diz, especialmente os jovens, né, os homens. Se você não tem onde tirar alguma sustentabilidade, seria muito prematuro decidir que você venha a encontrar ou a procurar alguém com quem vais partilhar a vida, mesmo sem saber onde você pode tirar a sua sustentabilidade. Mas minha esposa tem algumas dicas que quer auxiliar nisso, que pode auxiliar, e então eu quero dar um espaço para ela. Uhum. Então, nisto que o pastor acabou de falar, alguma pergunta também já foi respondida aqui. Por que quero namorar, não é? Qual é a tua real motivação? E a motivação não seja só porque a pessoa é maior de idade, a motivação não pode ser porque o seu grupo social está a namorar, os seus amigos estão a namorar, e também não deve ser porque você busca a felicidade. Aliás, a pessoa em si mesma deve promover a sua felicidade, deve se sentir feliz e pensar que esta felicidade vai partilhar com alguém, e não pensar que é infeliz, ou não viver infeliz pensando que vai se completar quando começar a namorar. E outra também é como escolher um parceiro, como escolher um parceiro. E nisto eu fiz uma pergunta. Qual é a tua expectativa em relação à pessoa que você quer? Porque quando a pessoa decide namorar, claro, é um projeto que ela traça para si, então precisa pensar o que eu espero. Eu quero encontrar alguém com o que me vai atrair na pessoa que eu quero, com quem eu quero namorar. E é verdade que quase todos nós, o namoro começa primeiramente pela atração física. Sim, nós gostamos de alguém, mas a pessoa não deve se limitar na atração física. A pessoa não deve olhar para a beleza exterior e determinar, uau, este mesmo é que tem que ser o meu parceiro. Este ou esta, né? Sim, este ou esta, esse que é com quem eu quero namorar. Não. A pessoa deve ir além dessa expectativa, não deve se prender só na atração física, mas e também a pessoa não deve namorar pensando assim. O seu objetivo também não pode ser que, não, para mim, eu vou namorar com aquela pessoa porque eu sei que a sua família tem um potencial econômico ou financeiro, ou a tal pessoa trabalha num lugar que eu vou me sentir bem. Quer dizer, nós não devemos pensar que namorar é buscar alguém que vai preencher as nossas necessidades financeiras, as nossas necessidades econômicas. Não, o interesse não pode ser esse. Porque senão nós podemos nos perder, podemos nos enganar, porque o caráter não está determinado por uma família. Nem sempre alguém que tem uma família com uma certa posição econômica, isso vai ser garantia de que é uma pessoa que te vai fazer feliz. Uma pessoa estudada, por exemplo, é bom realmente que os jovens, para começar a namorar, primeiro tenham mesmo uma formação acadêmica, que esta formação também lhes garante
ter o seu lhes garante concorrer no mercado de trabalho, mas a pessoa não deve se prender a alguém, ou não deve pensar que deve namorar com aquela pessoa porque tem um nível um nível acadêmico, um nível profissional elevado. Não. Como filhos de Deus, primeiramente temos que nos preocupar com o caráter da pessoa. O caráter não vem estampado na pessoa, é verdade, mas você deve pensar para si, o que eu quero que esta pessoa, a pessoa que vai namorar comigo, eu quero que seja como? Por exemplo, uma pessoa educada. E esta demonstração de educação nós veremos nos seus feitos, na sua maneira de se dirigir às pessoas, na sua maneira de falar, é onde a pessoa vai ver que esta pessoa é educada, a maneira como lida com a sua família, a maneira como lida com os seus amigos. Os seus procedimentos vão nos mostrar como é a pessoa que nós escolhemos para como é a pessoa que nós escolhemos para namorar. Relacionamento. Sim. Muito bem. É importante nesse aspecto observar que namorar pode ser ou é uma necessidade que cada jovem tem, menino ou meninas, rapazes ou rapariga, vamos assim dizer, tem essa necessidade, mas é preciso ter atenção para evitar a questão de satisfazer a ideia de que como os outros estão ocupados, eu também estou ocupado, como as outras estão ocupadas, eu também estou ocupada, e algumas meninas até vão atrás de namoros no sentido de que as minhas amigas todas já têm namorados e eu não tenho, mas você tem que lembrar que Deus tem o seu plano para cada um de nós, cada uma das meninas, cada um dos rapazes. O plano de Deus é diferente de uma pessoa para outra. Então os filhos de Deus deixam os seus caminhos nas mãos de Deus e deixam que Deus venha satisfazer, porque está a acontecer muito essa situação de que as pessoas, na verdade, naquele desejo de querer ver-se ocupado por alguém ou com alguém, então estão a se entregarem em mãos de mulheres que não temem ao Senhor ou de homens que não temem ao Senhor e acabam sendo um casal que na verdade é mais uma desgraça do que outra coisa. Há pessoas que vivem casadas, preferiam continuar a viver solteira por causa do engano que fizeram no modo como se escolheram. Então os que ainda não escolheram, é preciso ter atenção de tal maneira a que verifiquem que, ok, eu preciso de uma menina sim, mas tenho que buscá-la diante de Deus. A menina por tudo que é canto, na escola, na rua, na igreja, por tudo que é canto, mas verdadeira menina que é mesmo de Deus, vem mesmo da parte de Deus. Vocês têm o exemplo, por exemplo, de Isaac e Rebeca, no capítulo 24 do livro de Gênesis. Aquele capítulo eu tenho ensinado para falar de todas as situações inerentes a um processo matrimonial, desde o namoro, o noivado, o casamento, assim em diante. Tudo está bem detalhado naquele capítulo. Quem sabe um dia as coisas se abrem, então poderemos ter um encontro assim ao vivo e tratamos daquele capítulo para podermos verificar o que na verdade Deus tem mostrado. Os rapazes também, há vezes em que os rapazes se acham mais ou menos assim, eu sou rapaz, então sou o ouro da sociedade, no sentido de que eu sou procurado, sou necessário, assim em diante. Não, os homens na verdade não são raros tal quais vezes nós o pensamos. Na verdade, nós também precisamos depender de Deus para encontrar uma mulher que verdadeiramente te possa fazer feliz. Há homens que, na nossa experiência de vida pastoral, já recebemos homens chorando por causa do modo como determinada mulher está a lhe maltratar. Então, homens grandes com filhos já grandes também, lagrimando, porque o cuidado que está a receber de sua esposa, a maneira como a esposa está a lhe tratar, não é o mais aceitável possível. Então temos que ter todo esse cuidado. Em outras palavras, quem é que vai te dizer que o homem certo é este ou a mulher certa é esta? Ninguém.
Isso é tua responsabilidade em primeira instância, mas observando os preceitos da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa necessidade de esperar no Senhor, de buscar no Senhor, se torna cada vez mais importante para quem quer definir o seu futuro. Devem lembrar que no namoro as coisas funcionam mais ou menos assim. Você tem uma arma, e a arma tem uma única bala. E essa bala é para pegar o único animal que passa à sua frente. Se o tiro falhar, então o animal vai-se embora. Se o tiro atingir o animal incerto, infelizmente você vai ficar com aquele. Então, não descansem de colocar o vosso joelho no chão para constituírem os vossos futuros lares, que todos nós almejamos e temos orado muito para que os jovens realmente tenham lares bem estabelecidos, porque isso é bom, não só para a sociedade, mas especialmente para o progresso do Evangelho. Lares onde as coisas não vão bem, mesmo o Evangelho não tem bom repouso. Então isso é interessante ter em consideração. E aí, para dizer que quando você vai procurar alguém, aqueles valores, eu já disse que você precisa ter um padrão de pessoa que você quer para si, de certeza vai procurar valores nesta pessoa. Então, estes valores de caráter que você vai procurar, primeiramente você tem que os ter. Você não pode esperar ter alguém temente a Deus e que você verdadeiramente não teme a Deus. Você é da igreja. Não pode ser assim. Então, deve ser com temor a Deus, ou aquilo que você espera de alguém, a tua expectativa em relação à pessoa, você deve ser essa pessoa. Você também deve pensar que eu devo ser assim para a pessoa que eu vou buscar. E eu gostaria de lembrar alguma passagem alguma passagem que nós encontramos na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é o que o pastor já esteve a dizer, que devemos procurar buscando em Deus. E é verdade, buscar a Deus, você ora, e é mesmo oração, você vai orar e ter ação, você vai agir também, porque você não vai esperar que Deus te envie alguém com um cardápio a dizer as qualidades da pessoa. Não, você vai traçar as qualidades, você vai se apresentar diante de Deus com sinceridade, você vai buscar a Deus com sinceridade, e Ele vai apresentar a ti a pessoa que você a pessoa com as qualidades que você procura para o namoro. Também queria falar que nem sempre o primeiro namoro significa que vai ser já a pessoa com quem vai casar. É verdade que a motivação também, por que você quer namorar, você deve pensar também que eu quero namorar porque eu me vejo uma pessoa madura que futuramente vou constituir um lar com alguém. É verdade, deve ser assim. Mas às vezes na busca, primeiramente nós vamos ver, pode ser que vamos ver que bem, esta pessoa reúne as qualidades que eu quero para mim, mas com o andar do tempo pode haver alguma incompatibilidade. Porque existem coisas mesmo que às vezes ao longo do tempo vão mostrar que nós não vamos conseguir ultrapassar estas situações. Mas existem coisas que, na verdade, e o tempo de namoro é para isso também, que enquanto namoramos, o namoro é uma escola, vamos nos adaptando, cada um vai conhecendo o outro, vai vendo o que
que dá para ajustar, o que dá para ajustar aquilo que são suas expectativas em relação a outra pessoa, mas pode haver coisas mesmo que não vão ser, pode haver coisas que não vão coadunar e coisas essas que nem vale a pena pensar que vão ser melhoradas no casamento. Exato. Porque há jovens às vezes que ao namorar ficam cegos, ficam muito em abraços, em apertos, em flores, em declarações, mas que o tempo não deve ser gasto nisso. Enquanto vocês se divertem, vão saindo, vão fazendo, vão curtindo a vida de forma como Deus quer, mas vocês vão principalmente se conhecendo, vão trabalhando também aquilo que são vossas diferenças que não vos vão constituir dificuldades, e ali vão descobrindo se há situações que não vai dar para ultrapassar, mas nunca pensar que as coisas que aqui não conseguimos acertar, vamos acertar no casamento. Por exemplo, nunca aceite namorar alguém que é bêbado, bebe mesmo, você sabe que bebe, finge que é filho de Deus, ele bebe, você sente mesmo o cheiro do álcool, mas você depois vai pensar, não, e fica quando casarmos, eu vou trabalhar isso nele e vai deixar. Não vais conseguir, pelo contrário, só piora. Exatamente. Sim. E agora eu queria trazer uma ilustração aqui, não é? Acho que todo mundo já entrou numa loja comprando alguma peça de roupa ou então um sapato. Quando a gente entra numa loja, imaginamos que precisamos de uma t-shirt, a gente pega na t-shirt, olha para ela, se gostamos ou não, e depois tomamos uma decisão, né? Tomamos uma decisão se queremos levar ou não. Também no namoro, exatamente as coisas são assim. Quando você conhece um rapaz ou conhece uma rapariga, não está a significar que ali o assunto já está feito e então nós já somos marido e mulher. Não. Você está a procurar conhecer essa pessoa. Como essa pessoa fala, como é que essa pessoa age, como é que essa pessoa trata os familiares dele ou dela, porque disso também depende o tratamento que ele vai te dar. Menina manhosa em casa dela, não pense que vai ser boazinha depois de se casar contigo, ou então o rapaz. Exatamente assim vai ser. Então é preciso você olhar para a peça e dizer assim, olha, já vi essa peça várias vezes e todos os defeitos que vi nessa peça eu consigo ultrapassar, e então tomo decisão de levar para minha casa esta peça. O que quer dizer, estou a concordar em levar essa menina, ou estou a concordar em receber esse rapaz, independentemente dos defeitos que essa pessoa apresenta, eu estou em condições para levar. Se isso não acontecer, não adianta. Há pessoas que a tensão está a subir e descer, mas tendo casa, marido, ou então tendo casa, esposa, filhos, filhas, não sei o que, tudo que é necessário, carro, casa, não sei o que, um monte de seis em volta dessa pessoa, mas não há felicidade. Por quê? Porque quando era necessário namorar, não conseguiu namorar. O que fez é exatamente preencher o vazio que tal própria pessoa em si criou, no sentido de que, ok, falta-me um homem, então vai arranjar homem, falta-me mulher, então vai arranjar mulher. Não é isso que leva exatamente à felicidade. Então precisamos ter todo o cuidado e toda a atenção nesse aspecto relacionado ao namoro. Nós queremos agora dar mais um passo, né, no que toca à questão de namoro que nós acabamos de falar, assim, especificamente no que toca à questão dos passos para escolher um parceiro. De tanta coisa que nós falamos, leve na sua mente o seguinte: os passos para você escolher um parceiro são: primeiro, entenda que você próprio está em condições e tens necessidade de ter alguém. Esse é passo número 1. O passo número 2, tenha certeza da tua fé em Cristo Jesus, para que isso te possa ajudar a buscar alguém que também tenha fé em Cristo Jesus. Senão, você vai procurar alguém que simplesmente vai te atrapalhar com os seus cabelos ou com os seus músculos, e depois os tais músculos é que vão te fazer mal, ou o tal cabelo é que vai entupir as tuas narinas, e você acaba se sufocando por tudo que era beleza exterior e acabou levando você para um
num abismo que não tem saída. Tens homem, mas não tem marido como tal. Tens mulher, mas não tem esposa. E muitas pessoas vivem assim. Então seria bom procurar e evitar. O outro passo é coloque o joelho no chão. Amém. Para que Deus te ajude a ver concretamente quem é a pessoa que eu preciso encontrar ou quem é a pessoa que Deus escolheu para mim. Cada um de nós, na verdade, tem expectativas, não é? Na mente de cada um de nós sempre vem a imagem de que mulher eu gostaria de ter. Alguém alta, estreitinha ou baixinha, gordinha, alguém fula com muito cabelo ou com pouco cabelo. Cada um de nós criou esse tipo de imagem, mas precisamos ter em consideração que a nossa imagem é o nosso desejo. O desejo e o conhecimento de Deus que sonda o coração de Deus é exatamente aquilo que Deus pode fazer por nós. É preciso ter muita atenção nisso para não namorar 1 ou 2 anos e viver infeliz 30, 40 a 50 anos. Nós nos sentimos bastante felizes. Eu já perguntei um dia desse à minha esposa, acho que se houvesse mais casamento lá no céu, nós íamos casar e na mesma data que nós casamos enquanto estávamos aqui na terra, mas infelizmente lá no céu a gente não vai casar. É verdade que só vai entupir as narinas. Eu queria dar também uma chega quanto àquilo que são os objetivos, né? Um deles que diz assim, o que fazer no namoro? O que fazer no namoro? No namoro, não finja ser aquilo que você não é. Seja você mesmo, né? E quem deve ser você? Você deve ser alguém que teme a Deus, conforme diz Provérbios no capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. E o conhecimento do santo é prudência. Sim. Agora, seja você mesmo, não finja ser alguma coisa que você não é. Isso vai ajudar a ter um relacionamento sadio, porque o fingimento, depois de algum tempo, ele é desmascarado. Exatamente. Sim, o fingimento é desmascarado. E o que mais fazer no namoro? Ter planos mesmo. Muitas vezes os jovens só têm planos de irem a cinema, irem a festas e declarações. É bom que se façam essas coisas. Divertir-se é bom, mas vão além destas coisas. Olha, eu tenho 2 coisas que quero falar convosco que me marcaram muito quando nós namoramos. E não sei se já falei ao meu esposo, mas 2 coisas. Uma das coisas e que logo me levou a pensar, meu rei, que ele me quer de verdade, é que quando nós voltamos a nos reencontrar assim, ele pediu-me que eu fosse conhecer a terra dele de origem e a família. Eu nunca tinha conhecido Camacupa e fomos para lá. Alguma coisa e fomos para lá e ele apresentou-me assim. Naquele tempo não havia telefone, não havia cartas e nem lá assim estavam a contar assim. O Isaías foi buscar ou está a vir com alguém. Não, mas quando chegamos lá ele me apresentou assim nos pais. Pai, esta é a moça que eu tinha dito que eu poderei ficar com ela, eu poderei me casar com ela. Eu ouvi isso dele, ele não me falou assim que, bem, estamos a namorar, quer dizer, não é coisa, muitas coisas, não precisa, e depois os homens mesmo não são muito de palavras, são de ação. Então eu notei que essa ação, era um namoro mesmo sério. Pais, esta é a moça que eu disse que eu devia, se Deus quiser, eu vou me casar com ela. Agora, em mim também alguma coisa ficou. Ele me trouxe para eu conhecer a família dele, também é para eu decidir se onde são quem são os seus progenitores, quem é a sua família, qual é a sua origem. Para mim, dá ou não para avançar? Eu analisei isso assim, dá ou não para avançar vendo de onde ele vem e quem são a sua família. Outra coisa que me marcou é quando namorávamos, nós escrevíamos, foi a base de cartas, nos escrevíamos muitas cartas,
praticamente semanalmente, porque ele vivia no Ambo e eu na cidade do Cuito. É que bastava ter alguém, um carro que fosse para o Cuito, ele mandava cartas. E uma das vezes ele me mandou um envelope, já aquela carta para mim foi estranha, porque era um envelope bem volumoso. Eu recebi, estava até uma menina que... uma menina vizinha, mas temos uma parente em comum, e ela é que disse, olha, o envelope que veio para ti, ela recebeu, estava em frente no passeio. Eu logo recebi, eu levantei assim, eu disse, uau, deve ser dinheiro. Olha, eu abri o envelope, estava cheio de folhetos evangelísticos. O envelope estava cheio de folhetos evangelísticos e nem tinha dinheiro. Mas, sim, não foi a minha expectativa, porque o envelope volumoso, eu já estava a pensar que fosse dinheiro, mas que eram folhetos evangelísticos, mas que também me levou a ter mais responsabilidade, a olhar assim, bem, é mesmo um namoro sério. E eu fui lendo mesmo, não me cansei, fui lendo. Isso não é para dizer que os presentes do pastor foram folhetos, não. Também me presenteou muito. Muita coisa. Sim, me presenteou muito. Até não só a mim, mas eu olhava muito para algum presente que eu dava para partilhar com as pessoas da minha família. Então, é isso. Durante o namoro é bom, aqueles aspectos que são muito importantes para fortalecer a vossa fé devem ser tratados. Devem ter tempo de oração, devem ter tempo de planificação até de tempos mesmo com Deus, é muito bom. E não evitar muito os tempos a sós entre quatro paredes. Evitar mesmo, olha, não existe super cristão. Você pode ser mesmo maduro na fé, mas se você brincar com o fogo, não pense que o fogo não vai te queimar. Queima-te mesmo. Quantas pessoas soubemos de que eram pessoas mesmo que nós admirávamos assim, que eram firmes na fé, mas que acabaram escorregando. Então, que não seja você a fazer isso. Então, evitar momentos solitários entre vocês que depois levam a outras intenções que Deus não aprove. Isto não deve ser feito no namoro. No namoro devem ser criados espaços que não vos levem a fazer coisas que depois vocês vão se arrepender. Como eu também sou de acordo que certas carícias, certos apalpes no namoro devem ser evitados. Para já... Só para tentar dar um impulsozinho ali, né? Existe alguma coisa que acontece na juventude que precisa ser levado em consideração. Todos os pais gostariam de ver seus filhos a se casar. É verdade. Todos. Sim. Independentemente da condição social, o casamento é o que mais os pais desejam. E isso está nas vossas mãos. Não está nas mãos de outras pessoas. E casamento não é uma questão de que é sorte. Não. É dádiva de Deus e também é um aspecto que nós mesmos, próprios jovens envolvidos, devemos desenvolver. Jovens que, na verdade, não têm plano para casar, não deviam ter plano para namorar. Esse é um dado muito importante. E os jovens ou as meninas, por exemplo, que têm rapazes que namoram já há 4 anos, mas nunca se apresentou, você pode estar nas mãos de pessoa errada. Alguém que talvez queira brincar contigo e não tem exatamente, não tem de concreto um plano para poder, um plano prático de como deve ser ou poderá ser a vossa vida. Eu tento verificar nessa perspectiva, né? É preciso ter em consideração isso, que um rapaz interessado na menina, ele mostra os passos e as meninas também devem abrir o olho. Do outro lado também, rapazes que não têm capacidade de fazer plano, é preciso lhes ajudar. A menina deve ajudar. Não, o nosso namoro deve ser um pouco desse jeito, um pouco daquele jeito, apesar de que alguns homens se colocam na ideia de não, mas eu não sei o que, eu é que sou o líder, eu que sou o cabeça. Nem todo homem é cabeça. Há homens que são cabeça
cabeçudos e deviam dar espaço para que mulher que tem capacidade de ser, mulher que tem capacidade de dirigir em algumas áreas, devia ser aproveitada por esse homem para que as coisas vão adiante. O mais importante é que o vosso amor floresça. Então não é que nós podemos em tudo fazer aquilo que nós podemos. Grande responsabilidade. Mais do que questão de namoro, vocês têm que se ver no aspecto de que Deus vos quer para o bem da constituição de vossas famílias. É errado mesmo, eu vos digo já de boca aberta, né? É errado quando já concebeu, depois quer vir na igreja, fazer a questão na igreja, agora vou me casar. Bem, acontecem situações como esta, mas não é o normal. Sim. O normal é, você deve ter um namoro, você deve ter apresentação, você deve ser noivada, você deve se casar e a sociedade sabe que esta é mulher do fulano, este é marido da fulana e a vida toca para frente. Algumas coisas que já vimos culturalmente ou qualquer assim parecida não devem fazer parte da nossa realidade hoje. O jovem deve ter aquela atenção. E casar não é uma questão só de ver a igreja, não. Comece pela conservatória. Quando você adia casamento da conservatória, no geral já não acontece mais. Sim. Porque depois de viverem algum tempo, nunca foram à conservatória, ficam já a pensar, não, talvez, nós depois vamos resolver, ainda não há dinheiro, ainda não sei o que. Não, é oportuno pensar que o casamento começa na conservatória para ter legitimidade social ou civil, e então depois na igreja para termos a legitimidade na perspectiva religiosa. E então, não significa que Deus está em último plano, não. É que na conservatória, mas isso para legalização, mas que a vida a dois vai começar depois que tiverem a benção pastoral. Então, estou a ver aqui, está a dar muita mexida essa frase de que nem todo homem é cabeça e há homens cabeçudos. Também podemos dar um pouco para o lado das mulheres, né? Nem todas as mulheres são auxiliadoras idôneas, mas algumas são auxiliadoras sidônias. Estão a perceber isso? Então, é preciso ter atenção para que você não caia numa sidônia, mas caia sim numa auxiliadora verdadeiramente idônea. Agora, como o nosso tempo está a passar, estamos quase ao fim. Eu queria trazer aqui um detalhe. Evitem no máximo comprometer a vossa relação com Deus de tal maneira a que as famílias fiquem decepcionadas. Mulher que é buscada pela família e levada em casamento tem um outro título dentro do casamento do que aquela mulher que precisa de reuniões de tios chateados. Assim, não, vamos chamar o tio fulano, aquele que fala mesmo, aquele que bate, aquele que faz não sei o quê. Você própria mulher que está sendo levada por intermédio de reuniões de confusão não vai ser feliz. Tem que se lembrar que a confusão está sendo feita entre tua família e a família dele. E então lá dificilmente vocês estarão bem. Por quê? Porque alguma confusão terá se passado para que você fosse para a casa daquelas pessoas. Bem, vamos agora a falar um pouco da imoralidade sexual, que é parte de algum aspecto que foi levantado aqui. Bem, nesse tópico de imoralidade sexual temos quatro aspectos a abordar. O primeiro dele tem a ver com a masturbação, tem a ver com a fornicação. O segundo, o terceiro é o adultério. E quais são os cuidados a terem nesse caso? Estou a receber aqui um dado, né? Falar um pouco sobre a violência no namoro. Sim, homens que batem em namoradas. Na verdade, só namorada que os olhos estão fechados com conjuntivite é que vai aceitar continuar a namorar com alguém que já lhe bate. As mulheres, algumas delas por razões culturais ou sei que lá, tentam pensar mais ou menos assim, eu vou, quando as coisas se derem bem, aliás, quando o nosso namoro terminar e entramos no casamento, ele vai deixar de me bater. Não, todo namorado que bate na esposa da namorada, você namorada tem que saber que esse homem está a ensaiar.
Aquelas chapadas que te dá, ou puxar no teu postiço, ou puxar no teu cabelo. Porque tentem verificar, quando alguém te bate é porque te ama. Nesse caso, não. Isso só acontece na educação de pais para filhos, não acontece no namoro. Então, a violência no namoro é alguma coisa que automaticamente é sinal de que essa pessoa não dá. Por quê? Porque ela está a ensaiar a masculinidade dele na perspectiva negativa. No sentido de que ela tem que me conhecer e que eu dou surra. Não pode ser, o homem não pode ser conhecido assim. O conselho da palavra de Deus é: maridos, amai vossas esposas. Então, quem ama não bate. Se para você sentir que és amada, precisa de surra, você precisa de psicólogo. Yeah. E no geral, quem bate a agressão não começa só física, também a agressão é verbal. É verbal, sim. Então é preciso ter atenção. Ou psicológica, sim, né? Assim dizer. Então os tratos é aquilo que dissemos. O que você quer, o padrão que você traçar para ti, o tipo de o parceiro que você quer para si ou a parceira, vai ditar aquilo que você tem que ser para a pessoa que você vai encontrar. Então é ter atenção nas palavras, a forma como as pessoas se comunicam. Quem já tem uma comunicação agressiva nas palavras, esta pessoa depois tende mesmo a agressão física. E há pessoas que acham divertimento. É como se estivesse aquilo que as crianças dizem, estigar, não é? Vai estigando. Olha só a tua cara, parece sei lá o quê. Ora não sei o quê. Cuidado, porque isso não mostra, não é coisa para... vamos dizer, para fortalecer a relação. E algumas pensam assim também, que eu já ouvi de mulher a dizer assim: não, eu me sinto bem, eu me sinto bem quando me bate, porque quer dizer, pensa que é uma forma de fortalecer a relação. Não, isso não é. A agressão nunca foi alguma coisa que faz bem, e não pode ser entendida assim. Sim. Muito bem, rapidamente vamos olhar para questões de imoralidades sexuais. Bem, a primeira delas que nós queremos falar aqui, e nós cá em nossa casa, né, eu e minha esposa, temos estado a trabalhar muito com jovens que nos colocam situações muito difíceis e até fazem parte do plano de nossas orações. Jovens que se masturbam. O que é masturbação? Masturbação é a satisfação do desejo sexual de uma forma unilateral. Isso quer dizer, acontece tanto com os homens e acontece também tanto com as meninas, né? Então, acontecem essas duas realidades. Mas exatamente. Agora, de uma forma concreta, será que a Bíblia fala da masturbação? Bem, essa palavra nós não a encontramos na Bíblia, mas encontramos realmente a Bíblia a mostrar de uma maneira muito explícita que esse não é o princípio divino que Deus estabeleceu. Veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o plano divino não é que o homem esteja só, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 18, mas que se realize sexualmente no casamento. Isso quer dizer, a satisfação sexual tanto do homem quanto da mulher deve ser ou devia ser dentro do casamento com um parceiro heterógeno, vamos assim dizer. Um homem com uma mulher. É desse jeito que Deus estabeleceu. Quando a pessoa vicia-se, não digo até vicia-se, quando a pessoa se envolve com masturbação, ela tem problemas acelerados. Para além de criar problemas na perspectiva física, cria problemas também na perspectiva psicológica e perspectiva espiritual. Psicológica no sentido de que essa pessoa vai ter dependência das imagens que ela própria criou. Não são poucas as pessoas envolvidas com a masturbação e que não se envolvem também com pornografia. Então precisam ter muito cuidado com isso, não é? É preciso ter-se muito cuidado com isso, porque senão acaba destruindo o melhor de sua vida por um desejo que vai destruindo a ti mesmo
mesmo na perspectiva física, perspectiva psicológica e perspectiva espiritual. Há muitas pessoas, às vezes, muitos jovens que provavelmente até, mesmo quando vai à igreja, por causa das suas práticas de masturbação, acaba vendo que não está em condições nem de ser jovem verdadeiro ou verdadeira para o louvor, para a banda ou então para qualquer ato da vertente espiritual, por causa daquilo que sabe que tem sido o seu dia a dia em termos de estar a sós. A Bíblia tem muitos exemplos quanto a isto, mas veja também em 1 Coríntios capítulo 7, versículo número 4, a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre seu corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Isso quer dizer que o desejo sexual só é satisfeito entre a mulher e também a mulher e o homem, exatamente. O esposo e sua esposa. É desse jeito que Deus colocou. Todas as outras vertentes que se inventam são abominação diante de Deus. E disto não temos como negociar. Em Mateus capítulo número 5, versículo número 28, a Bíblia nos diz que eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso mostra-nos claramente que Deus está a proibir que o homem a sós pensa em possuir mulher que não está em sua posse, e isso lhe leve a um desejo sexual que termine com masturbação. Então é preciso ter isso em consideração, porque na verdade Deus quer realmente que as nossas vidas sejam santas, puras e íntegras aos olhos do Senhor. Hoje eu estava a fazer pregações para mandar na rádio, não é? E o assunto que estamos a desenvolver nessa semana para o programa radiofônico dos irmãos no BIE é a santificação. E o texto que estava a usar é o Salmo 139, versículos 23 e 24, onde Deus mostra: sonda-me, né? O salmista fala: sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e guie-me para o caminho reto. Então essa introspecção é isso que nós devemos fazer para que mantenhamos o nosso relacionamento com Deus. Então é importante que se tenha em consideração isso, de tal maneira que estejamos bem na vida com o nosso Deus, com o nosso Senhor e também conosco mesmos. Quando a nossa consciência não nos acusa, vocês lembram de 1 Coríntios capítulo número 11, quando a gente vai para a Santa Ceia, a Bíblia diz assim: examine-se cada um a si mesmo, se a consciência não te acusa, então vá à vontade. Então desse jeito você pode avançar. E ainda reforçando esse caso da masturbação, eu quero ainda dizer alguma coisa que o pastor já disse, é que no geral está ligado à pornografia. E depois a pessoa quer fazer a realização daquilo que viu através de si mesmo. E tem sido um grande problema hoje na juventude, tanto jovens casados como jovens solteiros, e alguns pensam que a masturbação é um método que o jovem acha, pelo menos não está a pecar, mas está a aliviar a sua pressão. Mas não é esse o autodomínio que Deus nos dá, não tem relação a isso. Então é preciso ter muita atenção, porque aquilo que aparece, a pornografia é demonstrada, é um negócio que é demonstrado como se fosse para dar um impulso aos relacionamentos, mas infelizmente não é isso que ela faz. Ela chega a destruir mentes de pessoas, e as pessoas depois ficam tão dependentes. Por exemplo, uma pessoa casada e que está dependente da pornografia ou está habituada, mesmo quando for a ter o ato conjugal com seu parceiro, ela não vai estar a usufruir aquele momento a dois. A sua mente vai estar virada para aquilo que ela assistiu e por isso não se sente realizada. E depois até mesmo pode haver o caso de como é? Preconceito ainda?
ejaculação precoce, Exato. sim, impotência sexual, frigidez na mulher, sim. E muitos desses casos têm a ver com aquilo que a pessoa vai alimentando. Tal como fisicamente diz-se, aquele slogan, nós somos o que comemos. Isso não se dá só no físico, mas até no espírito. Nós somos o que comemos. E quando a pessoa se habitua a ver coisas impuras, a sua mente vai ficar a reproduzir aquilo. E a Bíblia diretamente não fala da masturbação, mas fala mesmo dessa imoralidade, dessa distorção do sexo. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 27, ali Deus está a falar, o apóstolo Paulo fala de práticas imorais, de mulheres que se envolvem com mulheres, de homens que se envolvem com homens, e o capítulo 32, ali fala de outras, o versículo 32, ali fala de outras coisas, mas o versículo 32 termina dizendo que estas pessoas já estão condenadas. Então Deus não aprova e estão julgadas por Deus. Então, e este pacote mesmo desta imoralidade entra também a masturbação. Então não deve ser pensada como um alívio, mas é um perigo e é uma forma como Satanás está hoje a trabalhar as pessoas. Já não vai tentar o jovem em outras coisas que muito claramente estão ditas que é pecado, mas entra em certas coisas também que o jovem ainda vai ficar com dúvida se é ou não pecado, como esta que é a masturbação. Então é preciso ter muita atenção, porque não é esta forma que Deus programou o ato conjugal. É mesmo o ato conjugal, é de duas pessoas de sexos opostos que vão usufruir no casamento, e não de uma pessoa mesmo querer procurar satisfação do seu próprio prazer. E infelizmente isso traz muito mais consequência. Ok, o nosso tempo está quase ou praticamente terminado. Dentro de 3 minutos vamos fazer 1 hora. Mas quero terminar esses dois aspectos da fornicação e adultério. Muitas meninas pensam que quando se entrega ao seu namorado, ou quando vai dormir com seu namorado, assim então vai conseguir pegar o seu namorado, não vai mais fugir. Não é verdade. Pelo contrário, quanto mais você dorme com ele, mais valor você perde. É exatamente assim. Pode ser o caso de que o homem começou com o processo, como pode ser o caso de que a mulher começou com o processo, mas quanto mais a mulher se deita com o homem mais desconfiado fica de que se aceitou dormir comigo, pode aceitar dormir com qualquer outra pessoa. E isso tem incentivado em muitos casos até o ciúme por parte dos homens. Ele liga, procura saber onde está. Esta hora estou ocupado, não podemos falar. E estás com quem? Por que não atende? Por que não sei o quê? Porque ela está a maquinar na sua mente que do jeito que me aceitou naquele dia, fomos naquele lugar, dormimos juntos, pode estar a fazer com outra pessoa. Então isso deve ser muito considerado. E sem querer trazer nenhum tom de machismo, queria aconselhar que as meninas estivessem mais prudentes nesse processo. Por causa da natureza fisiológica da mulher, sabe que quase todas as consequências ficam com a mulher. É a mulher que fica grávida. É a mulher que tem que aguentar os 9 meses. O homem foge. Vários homens fugiram gravidezes que já produziram, e as mulheres simplesmente ficaram para assumir. Então, se a menina não ejacula mesmo, acaba sendo ela a vítima de todo o processo e artimanha que o homem se calhar lhe induziu, ou ela própria decidiu levar para lá. Muitas mulheres já morreram, por exemplo, por causa de tirar gravidez e se manterem jovens, entre aspas, meninas que nunca tiveram gravidez. Algumas delas morreram, algumas outras encontraram outros problemas, por exemplo, não fazem filhos porque o útero ficou destruído. Há muita coisa que terá acontecido, por isso tenham muita atenção para o vosso próprio bem. Ainda aí não estou a abordar do evangelho, é só uma questão fisiológica do indivíduo e uma questão bastante social que cada um de vocês deve ter em consideração. Agora,
Sim. Eu queria só reforçar as meninas. Alguma passagem que a minha mãe, quando nós éramos jovens, dizia. Ela dizia muito assim, e nós éramos muitas meninas, ela dizia assim: sedes raras para serdes caras. E interpretado isso é mesmo, uma menina que se conserva, na verdade é mais atraente e é muito respeitada. E aí essa carência é isso, de que és alguém, é uma pérola, é alguém que os rapazes anseiam, almejam alcançar. Ok, muito bem. Agora, quanto ao aspecto do adultério, isso tem a ver com pessoas que se casaram. Nenhum solteiro adultera. O adultério é assunto só daqueles que se casaram. Isso que quer dizer, saiu do seu próprio casamento, foi encontrar mais uma relação da parte de fora e então acaba vivendo esta realidade. Então, mais ou menos essa é a súmula daquilo que nós gostávamos de compartilhar convosco no dia de hoje. Teríamos mais, mas o nosso tempo terminou. Qualquer dia, talvez depois de Covid ou qualquer coisa assim parecida, estaremos a abordar um pouco, o dia não sei em que tempo, em que igreja local estaremos ou qualquer tempo, mas estou à espera que Deus nos dê a vida para um dia virmos abordar uma situação que atormenta muitas pessoas. Por exemplo, ninguém está a me pedir em namoro. Será que há uma maldição sobre mim? O meu namoro começou, de repente o namoro terminou. Há uma maldição sobre mim? Há muitas pessoas que até estão a procurar igrejas clandestinas para ver se é que esse assunto se resolve. Não é nada disso. Então teremos que abordar um dia desse, o namoro terminado, azar, bênção, fracasso, ou o que realmente isso quer dizer, e como enfrentar a dor de um namoro que terminou. Então, querendo Deus, em tempo certo, que o Senhor puder nos permitir, estaremos a falar disso e vermos concretamente como podemos avançar e viver agradando o nosso Deus. Queria terminar orando com todos os irmãos e irmãs que estão ali presentes, e a minha esposa vai orar, colocando cada um de vocês nas mãos do Senhor e pedirmos que Deus nos dê a graça de que um dia possamos não ser mais live, mas ao vivo e a cor. Vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, diante de Ti nos apresentamos agradecidos, Deus maravilhoso, por esta oportunidade, porque apesar de vivermos tempos difíceis, mas o Senhor nos muniu de sabedoria, e assim os jovens programaram, Senhor, para que haja alimento espiritual, haja avivamento, haja ânimo, haja lembranças, haja fortalecimento através da Tua Palavra. Queremos Te agradecer, ó Pai, e porque a Tua Palavra ensina-nos a todos nós. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa cuidar cada jovem, Senhor, que está em namoro, cada jovem que pensa em constituir família, cada jovem que há de namorar, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor lhe cuide no Teu temor, Pai amado. Queremos, ó Pai, descansar sempre nos Teus braços e pedir que o Senhor continue nos abençoando, mesmo a meio à pandemia. Cuide-nos até ao próximo encontro. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. E muito obrigada. Obrigado, então. Tchau, tchau. Até a próxima, querendo o Senhor. Mariana, Vi, ali, muito obrigada, a todos que participaram, a nossa gratidão, e que Deus continue a cuidar de vocês e abençoar-vos como conselheiros, como namoradas, como namorados, aqueles que também têm outras pessoas em sua posse a cuidar. Sim, que Deus nos dê a graça. Com alimento espiritual. Exatamente. Que Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima.